O que toda mulher deve saber sobre vinho. Quando você recebe uma taça de vinho, tá na sua mão, o que você tem que fazer? O que eu preciso saber pra receber alguém em casa? Qual é o básico do básico? Pelo menos eu acho que toda mulher deveria saber, né, Marcele? Sem derrubar o cenário, Marcele. Sem quebrar toda. Hoje o Marcele trouxe uma convidada porque nós também vamos aprender e nós estamos aqui com Soraya Colina. Eu amei o seu nome. Muito fashion. Soraya tá aqui. Primeiro podcast da Soraya, né, Sor? Posso te chamar de Sossô? Deve. Porque o seu Instagram até coloquei ali, ó. Adega da Sossô. Já segue. Achei fofo, já segue. Eu não vou nem perguntar ainda como você começou, porque eu já quero ir direto a uma pergunta, assim, que eu acho que todo mundo tem dúvida. Ó, recebi uma taça de vinho. O que eu tenho que fazer? Beber. Gente, é a melhor convidada. Só bebe. Só bebe. Gente, eu ia trazer um espumantezinho, só que eu fiquei com vergonha pra gente Eu não já beber. acredito nisso. Marcele me mandou tudo fit, essas meninas. É trollagem, Aqui, tudo amiga. fit. É trollagem. Aqui é pega a tudo- minhoquinha. É bala. Que legal. É balinha. Eu pensei que fosse verdade, mas não vou trazer vinho. Mas até que teve uma época que era verdade. Quando eu tava de dieta, a gente trazia uns negocinhos. Mas foi um episódio, sabe? Um episódio. Tipo, Durou é um tudo episódio. caô. Um biscoito sem gosto. Não acredite Ninguém na merece. gente, Não. amiga. Tá, mas aí eu recebo uma taça de vinho, eu só bebo. Não tem um negócio que tem que fazer assim? Cheirar. Cheira? Tem Cheira a realmente rolha? um ritual, né? Tem taça aqui, não, né? Ai, não tem. Finge que é um copo, Não, aqui. taça. Primeiro, é interessante você pegar... Não tem aquela hastezinha? Então, tem no nosso eu desenhei. Isso, maravilhoso. Eu desenhei. É interessante você pegar aqui. Por quê? Quando você encosta aqui no bojo, na taça aqui em cima, você acaba aquecendo o vinho. Ou o espumante, que seja. Entendeu? Então, essa taça, essa haste, existe com esse propósito. Ah, tá. Então, aquele povo que fica com a taça... Tá É errado? super charmoso, mas aquece, assim, em casa, se você não tem nenhum compromisso em ficar analisando o vinho, ok, mas assim, é interessante você pegar aqui, por exemplo, se você tá numa festa, se você pega aqui e você fica tomando devagar e tudo, rapidinho esquenta e aí às vezes, né, fica tipo espumante, então, gente, fica assim, chato de beber. Então, porque cada vinho, cada bebida tem uma temperatura ideal para ser bebida, para você tirar o melhor proveito dela, né? Então, essa haste aqui serve para isso. Eu seguro assim ou tem que ter um dedo pra fora? Não, sem dedo, por favor. Mas é chique, né? Ai, mas dizem que é brega, né? Que breguice. negócio de etiqueta você não pode ter o dedo. Dedinho. Antigamente Até na eu pegava assim, achando que eu tava sendo chique. Sério? Aí depois eu aprendi, assim. Não. Tá, então até pega. taça, assim, até xícara, né? Coisa. Ouviu, não. né, amiga? Pegou o negócio, pelo amor de Deus, tira esse dedo. Tira o Eu dedo. assisto uma série. Não é Selling Sunset, é Selling DLC. As mulheres são riquíssimas e elas vendem edifícios de luxo, móveis de luxo. E aí passou uma cena delas brindando assim com o espumante e focou bem no dedinho da menina. Eu, flopada, porque o certo é segurar assim, né? Com todos os dedos. É feio, assim, né? Mas depois de um tempo a gente faz o que deixa a gente feliz, sabe? Então, assim, tem todo um ritual e tudo, mas antes de mais nada, seja feliz. Seja feliz, be ser happy. feliz, beber com prazer e, porque eu gosto, assim, sem muita etiqueta. A Só etiqueta uma é pergunta, necessária só pra te interromper, assim, da etiqueta. Você é do vinho, mas você gosta de café? Amo. Temos um presente para você, então, diretamente do Conselho de Frida. Olha só, amiga, você que tá aí. Abrir? Pode, deve pra você já tomar seu cafezinho. Ai, gente. Você que tá aí ouvindo a gente no Spotify, eu recomendo que você venha pro YouTube. Se você já está no YouTube, faz o quê, Marcele? Curte, compartilha, ativa sininho. Isso, se inscreve, né, amiga? Se inscreve. Também. Porque quando a gente bater 2.000 inscritos, a gente vai dar de presente pra você uma caneca personalizada do Conselho de Frida. Não vai dar pra tomar o vinho, né, Sossô? Mas dá pra tomar um café. Dá pra tomar Ou um então, café. se você estiver no trabalho, no presencial e quiser tomar, não façam isso, é brincadeira. Caneca preta. Eu aqui, ó. Já vou trazer uns vinhos pra cá. Não, mas no Conselho de Frida pode, porque a gente é uma empresa descolada. Obrigada.
Obrigada. Olha, tem duas Amei. opções de café aqui. A gente é sommelier de café, você. Tô brincando, não tem. O da Marcele tem açúcar, o meu é sem açúcar. Qual você prefere? O 100. Chupa, Marcele! Foi sem querer que eu fiz com açúcar. Ixi, eu nem sei se o meu tem Eu ainda, nem de tomo tanto- açúcar. Você bebe muito café. Vocês. Muito! A Sério, gente 2 bebe garrafas de muito. café. 2 garrafas. Eu não tô Muito tomando porque eu trouxe mesmo. com açúcar. Tem café aí no seu, amiga, pra gente fazer um brinde, cafezal? Tem, mas tá frio. Ah, bota mais. Eu acho que o meu acabou de acabar. Acabou de acabar. Então depois eu jogo meu frio aí na sua garrafa e pego na minha. Finge que é vinho, um brinde no Conselho de Frida. Uhul, estamos muito felizes que você tá aqui, tá? Sossô, muito Tô obrigada por ter adorando já, vindo. gente, pra Mas tá, tomar você um tava golinho. falando, eu te interrompi, desculpa. Você falou que a gente pega o vinho, pega, não bota o dedo, não esquenta, não sei o que lá. Isso. Ah, tá. Aí, né, normalmente, assim, se você tá num restaurante, por exemplo, vamos começar do começo, né? Tá. Muita gente me pergunta assim, mas por que o garçom serve um pouquinho? O que eu faço com aquele pouquinho, isso. pelo E às amor vezes eu de fico assim, Deus? Eu quero Um mais. cara de egípcia, faz pateta, egípcia. Não, pode encher, moço. Só isso. Normalmente, quem pede o vinho avalia. Esse primeiro serviço, que é colocar aquele pouquinho, é para você saber se eu gosto ou não do vinho? Não. É para saber se o vinho tem algum problema, tá? Você De tá alguma envenenado, forma. igual antigamente. Tem uma história Mais ou assim, não menos. tem? Tem. Começou assim, né? Que eles tomavam antes pra ver se o vinho tava envenenado, para as outras pessoas não serem envenenadas, Pro né? rei e tudo, não ser envenenado. Achei né? cortês, né? Teve até uma polêmica num seriado, num reality show, que o cara chegava, o cara que servia, e aí ele dava pro cara provar, e aí a menina falou, por que você dá pro cara e não dá pra mim? Eu vi. Num... Casamento às Love is cegas. Blind. Isso! É. Mas aí, Love se is você blind. parar pra pensar nesse raciocínio, seria cortês do cara provar antes, ou não? Não. Não. Então, quem degusta, quem faz aquela primeira degustação que serve para avaliar se o vinho tá bom, se o vinho está com algum problema ou não, está danificado, está vinagrado, está com cheiro de ovo podre, podem ter alguns problemas assim que você pode encontrar no vinho. E aí você descarta aquela garrafa. Você pede para trocar, fala, olha, eu senti isso no vinho e tudo. Mas quem pede o vinho, quem escolhe aquele rótulo, é quem faz essa primeira avaliação. Então, assim, eu assisti esse episódio, Quem eu pediu? não lembro quem foi. Se foi, Foi a menina, Não, se quem foi a pediu menina, o vinho, você tá dizendo? quem pediu o Quem vinho. escolheu o quem rótulo. escolheu o Ah, vinho. eu acho que não apareceu. Mas então deveria ser quem escolhe é quem escolhe prova. e quem prova. Essa é a regra, então. Essa é a regra. fechou. Mas tem aprendeu, né, amiga? 50 homens na mesa e uma mulher. Se a mulher escolheu o vinho naquele jantar, enfim, é ela quem vai fazer essa primeira degustação. Exijam a sua degustação, mulher. Se você escolheu, você fala, ei, por favor, fui eu que escolhi, eu que Mas tenho aí que você provar. tem que seguir a Sossô pra poder aprender a Lógico. escolher o rótulo. Que você Mas vai olha só, escolher eu o pior nunca vinho escolho, da porque adega. eu sou péssima nesse assunto. Então, eu quero ficar boa. Tá, Mas e o que, aí? que a gente pode achar de errado numa taça? Você tava falando aí. Então, aí por que você gira a taça? Assim, eu gosto sempre de, primeiro, sentir o aroma antes de girar. E depois que você gira, você libera outros aromas. Então, você pode sentir inúmeros, assim. Normalmente, o que a pessoa sente na taça, assim, depende do vinho, da uva, enfim. Mas tem muito a ver com o que ela teve contato. Por exemplo, estou sentindo aqui frutas vermelhas e frutas negras. Se você nunca comeu uma ameixa, se você nunca teve contato com uma ameixa, vai ser difícil você sentir a ameixa ali, porque você não conhece. Aham. Entendeu? Então, às vezes, se a pessoa fala algumas frutas, assim, ou alguns aromas e sabores que outras pessoas não sentem ou não por não ter aquele conhecimento. A lembrança Porque gustativa, exatamente, tipo isso. e olfativa. A lembrança gustativa e olfativa. Se você nunca comeu uma amora, você não Sabe vai o cheiro, encontrar nem o uma gosto. amora. Entendeu? Então, tem até no curso de sommelier, o professor até falava assim, olha, chega lá numa hortifruti e tal, vai pegando e vai sentindo os aromas, para ampliar isso daí. Inclusive, tem até... É vendido, né, um catálogo com vários aromas, vidrinhos, assim. Ah, que legal com isso. inúmeros aromas. Eu esqueci o nome correto que se dá, mas o objetivo é esse, é você ter aquilo dali para ir treinando em casa. Mas isso, gente, assim, né, quando você realmente está fazendo exercício, né, pro Claro. vinho ali e tudo, o objetivo é beber. Então, você
eu gosto de dar aquele primeiro, então, sentir primeiro o aroma. pegou por aqui, pela haste, Pegou na cheirou. haste, eu gosto de sentir pra ver o que eu encontro ali. E aí, quando eu giro a taça, eu tô fazendo o vinho ter mais contato com o oxigênio, mais área de atrito, né, com a taça, que vai liberando. Uma taça de cristal, ela é de cristal por causa disso, porque ela ajuda a liberar aromas e sabores. E tem. Tem Mas todo quando eu cheiro, eu tenho que uma... falar alguma coisa ou eu só cheiro e fico na minha? Não, pra você perceber. Sou até eu. Assim, lá no Se eu restaurante, não sentir nada, eu só finjo. até pra você saber se tem alguma coisa de errado ou não. Se você sentiu... Eu já encontrei com um cheiro de ovo podre. E era um vinho que eu já conhecia, por exemplo. Entendeu? Eu falei, gente, tem Olha, eu sou tão leiga que é capaz de eu achar que o cheiro do ovo podre é normal do vinho. Socorro! Não. Assim, você pode até sentir... Aí tem a diferença, né? Entre o que a gente gosta... eu gosto mais disso ou daquilo. Da avaliação mesmo, né? Quando você avalia, você... eu não gostei. Não é assim. Não, tá danificado ou não está danificado. Se não gostou, você tem que engolir, porque o cara também não pode fechar o negócio. Isso. Mas se tiver errado, ele pode trocar. Se tiver errado, você deve trocar. Tá. Você não vai ficar com vinho avinagrado. Imagina, vinagre. Imagina Às colocar vezes na eu taça. sinto isso, não sei se eu não tenho mesmo. Às vezes eu sinto. Muita gente também confunde a acidez que é necessária no vinho com essa sensação de vinagre, assim, é porque a pessoa não tá com o paladar ainda como... Treinado, né? Aguçado. Lapidado, alguma coisa assim. Então, assim, nossa, parece vinagre, porque tá muito ácido. Aquele vinho, às vezes vinhos brancos, às vezes espumantes, assim, precisa ter uma acidez elevada, é bom, porque traz um frescor e dá estrutura também para um vinho ser mais de guarda, ser longevo e tudo. Entendi. Entendeu? Tá, cheirei, e aí? Balancei. E degusta tomei. pouco. Isso, e aí você vai ter aquela percepção. Muitas vezes aquelas frutas, por exemplo, as frutas vermelhas, negras, que você encontrou no nariz, você vai ter essa percepção na boca também. Você pode encontrar condimentos, noz, moscada, pimenta. Sirá normalmente tem muito isso, né? Pimenta negra, que eu amo. Mineralidade também, porque o vinho tem muito a ver com o solo em que a uva foi plantada. Socorro. Que isso daí é terroir. Então tem a ver com a incidência solar, então que pode amadurecer mais e ter muito aquela sensação de fruta e tal, e deixar até o vinho mais fácil, né? Mais facinho de beber. Sim. E tem a ver com a terra, assim, se tem muito cascalho, se tem muito mineral, se está próximo do mar, você encontra vinhos que você percebe sal na boca. É um universo, assim, maravilhoso. E como eu que você adoro. caiu nesse universo, Sossô? Menina, eu me apaixonei. Os Backstreet por vinho. Boys. A gente explica esse rolê. Então, eu acho que eu comecei meio que como todo brasileiro, sabe? Todo mundo começa com vinho suave, aquele vinho de garrafão, festa de família no Rio de Janeiro. Sangue de boi. Só que aí, o que eu percebia? Toda vez que eu bebia, eu passava mal. Sério? Passava mal. Eu bebia, assim, naquela vibe, né? Meio que adolescentezinha, assim, 16, 17 anos. Não façam isso, né? Só bebam com 18 anos pra cima, 18, né? Pra cima. Mas, assim, aquela coisa... Pior que eu só bebi depois de 18 mesmo, sou muito certinho. Como que é aquela música? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Aí, festa, nossa, eu lembro como se fosse hoje, na casa da minha família, no Rio, da minha avó, final de ano e tal, e a gente ia lá, os adultos bebendo, a gente ia lá e experimentava um pouquinho e tudo, ia bebendo, só que eu sempre passava mal, e passava mal assim. Natal da minha família tinha ponche, com abacaxi sim. Que pega com a concha? Abacaxi e maçã. E com cidra. Isso. Nossa, docinho. Também. Sempre, E eu passava mal horrores. Mas tipo assim, de vomitar? vomitar e muita dor de cabeça. PT, famoso PT. Mas assim, não era que eu bebia de ficar super... Eu passava mal, sempre assim, né? Se eu bebesse era um pouquinho... instantânea. Me fazia muito mal. Até que chegou um momento que eu falei, gente, ficar bebendo... E bebidinhas doces também, tipo vodka, tipo caipivódica, coisinhas assim, me faziam mal. Eu falei, não é pra mim. Aí meus amigos até ficavam assim, traz o leite pra Soraya. Porque beber pra ficar passando mal, pra mim, não é o objetivo. Se torna até aversivo.
Aí passou. Estava eu namorando. Amor, te amo, mas calma. Te amo, mas calma. Eu estava namorando e era até... a cultura é diferente, né? Era até um alemão. Então, eles têm mais essa cultura de vinho e tudo, essas coisas assim. E ele preparou um jantar para mim. E eu falei bem assim, cara, não vou, né? Porque vou passar mal e tudo. Mas aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas ele fez uma mesa linda, um jantar lindo. Valorizando o boy, né? Valorizando. Aí eu falei, tá bom, vou tomar aqui um pouquinho e tudo. Aí eu já tava esperando aquele negócio doce, porque até então, tipo, o vinho tinha saído da minha vida totalmente, né? Então, eu tava esperando aquele negócio doce, ruim, vou ficar vomitando, me dando dor de cabeça, mas vou tomar só um pouquinho. Quando eu coloquei na boca, eu falei... Uai. Oi? Tá diferente? Que é isso aqui? Aí eu... Só mais um pouquinho. Aí tomei e 3, tomei. corta, para. Uau! Eu tô na terceira garrafa! Mais ou menos isso, porque ali eu fui apresentada a vinho, assim. E o que porque tinha nesse vinho? Não era suave. O vinho suave existe no Brasil. Em outros países... Não existe? O vinho suave... Existe vinho doce. Mas esse vinho suave que a gente conhece aqui, com vinho de garrafão e tal, que é muito comum aqui no Brasil, em outros países não é considerado vinho. É verdade, porque um monte de gente me zoava quando eu tomava só o vinho suave. Isso não é vinho. Agora eu não gosto mais, né? Porque você vai mudando, assim. Mas eu gostava. Mas pra gente mas aqui é o quê? Sangria? o primeiro... O quê? Tipo Qual a mioranza. Qual a diferença do vinho suave pro outro, pro seco? A primeira, assim, hoje esse cenário está até mudando um pouquinho, mas a primeira grande diferença é que o vinho suave, ele é feito com uvas que não são feitas para fazer vinho. A gente tem uva que é para fazer vinho, que são uvas vitiviníferas, e tem as uvas americanas, lambruscas, que são essas uvas que a gente come, que você pega no supermercado, Isabel, Vitória, Bordeaux, que você come. O que aconteceu, né? Nessa coisa dos italianos e tudo, eles com essa tradição de vinho, né? Que é normal para eles. O que eles encontraram aqui? Só esse tipo de uva. Então, começou-se a fazer vinho com esse tipo de uva, assim, né? Então, o vinho suave de antigamente não é o mesmo que é hoje. Até porque você vai evoluindo e vai colocando ali um monte de correção. Você precisa colocar açúcar, você precisa colocar um monte de coisa naquele vinho suave, que depois faz mal. Que vira uma groselha. É gosto de groselha. Exatamente. Enquanto o vinho feito com a vitis vinífera, que é a uva mesmo para fazer vinho, ele já tem um teor de açúcar muito elevado, então você não precisa corrigir o álcool, não precisa corrigir o dulçor, não precisa corrigir nada daquilo, assim. Né? Quando a uva é feito... autossuficiente, tipo isso? Porque o que transforma, o que faz ter o álcool ali no vinho? O açúcar. O açúcar, na fermentação, ele se transforma em álcool. Quando você tem, na uva que a gente come, ela tem baixo teor de açúcar. Ah, mas é tão docinha. Aquele docinho não é suficiente para ter uma graduação alcoólica suficiente para o vinho. Então, você precisa adicionar ali mais álcool. E você precisa adicionar mais açúcar para... Então o vinho suave é mais calórico? Ou não? Não sei, mas pode ser talvez que seja, seja. né? Talvez seja. É mesmo porque minha nutricionista falava, assim, que era pra eu evitar. Não bateu em mim, não. Gente, isso deve ser real. Não sei, nunca pensei dessa forma, mas... Enquanto o outro, com a vitis vinífera, que é a uva realmente feita, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Gosto essas de uvas... Merlot, não sei porquê, mas é o meu favorito. É muito gostoso, é muito gostoso. Essas uvas já têm um teor de açúcar bem elevado, muito mais elevado. Então, ali na fermentação, ela já transforma aquele açúcar ali em álcool e o açúcar residual dela é muito mais baixo. Por isso, ele é seco, né? E aí o álcool se eleva. E aí você não precisa ficar adicionando. Adiciona mais isso, adiciona mais aquilo, adiciona. Lógico que, né, tem os conservantes, tem os processos, mas assim, em resumo, seria essa a grande diferença. Que legal. Aí, você que passa mal com vinho... É isso, amiga. Tá tomando trem errado. Tá tomando trem errado. Tá, mas aí você tomou as garrafas lá com o boy... E aí, no dia seguinte, a gente foi pra casa dele. Eu falei, gente, eu preciso experimentar mais isso. Tá vendo? Olha só, mulher. Aí você pega um boy que ele é nota 6,
mas ele te dá um vinho top. Aí ele fica o quê? 10. Você já vai pra casa dele no dia seguinte, porque ele deve ter outras garrafas interessantes. Quero conhecer a adega. Aí você já vai conhecer a adega do boy. E aí? E aí, no dia seguinte, isso eu tava lá, na Alemanha mesmo, né? E é muito, muito comum, assim, eu cheguei na casa do pai dele, a gente dia chegou seguinte, lá. amiga? No dia seguinte, porque eu tava lá mesmo, né? No dia, porque eu já conhecia, a gente já namorava, já tinha muito tempo. Achei que era essa noite aí depois. Não, Entendi. já namorava, já tinha tempo. Você tá achando já. que era o primeiro encontro. Poxa. Não, já era o milésimo já. Tá. E aí, o pai dele preparou uma mesa com aqueles pães e queijos super diferentes, assim. E vinho. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu me acabo aqui nesses vinhos. E fui degustando, eu falando, gente, e não me dava dor de cabeça. E eu não passava bom, mal. né? E assim, aí eu entrei no mundo do vinho. Daquela viagem eu voltei com algumas garrafas de lá e saí comprando, assim, eu lembro que eu cheguei aqui num dia já com algumas garrafas, no dia seguinte eu fui pro supermercado, fiquei assim, eu preciso ver isso, eu preciso conhecer mais, aí eu fui começando a selecionar. É um caminho sem volta. E aí comecei a estudar sobre vinho, assim, sabe? Eu me apaixonei ali. Eu tô com esse problema. doideira, Antes de engravidar, cara. eu bebia até água do vaso sanitário. Tá Não louco. passava mal. Agora depende... Nossa, eu tomar cerveja, vou entrar no vinho. Por favor, Lógico, amiga, é um caminho sem volta. Quando eu era universitária, pouco dinheiro, né? Comprava aqueles de R$12. E aí, aquela dor de cabeça. Mas quando você é mais nova, a dor de cabeça, ela passa em 1 minuto. Quando você vai envelhecendo, que... Aí eu troquei. Falei, não vou mais tomar vinho assim, que fui ficando mais velho e tal. Acabou. Você passa de 12 para 30, de 30 para 60, 60 para 90. Do 90 você já não volta mais pro 30. Se for pro 120, você não volta pro 60. Mas se você seguir a Sossô, ela vai te dar dicas de comprar mais barato e bom. E aí você começou a provar os vinhos, se apaixonou, voltei com garrafas e voltei comprando vinhos e comecei a ler estudar sobre, sozinha. Sabe? E aí eu lembro, isso foi em 2011, julho de 2011, assim, foi o antes e depois em relação a vinho, sabe? Eu tenho marcos na vida. Esse daí foi meu marco do vinho. Julho de 2011 eu comecei a degustar vinho mesmo. E aí não parei mais, assim, comecei a estudar, e aí eu procurava curso, procurava livro, tudo que eu podia consumir em relação a vinho eu fazia. Até que finalmente eu fiz o curso de sommelier. E o que um sommelier faz? O sommelier cuida do serviço das bebidas, né? Mas ele é muito focado, aí, né, tem sommelier de cerveja, tem sommelier de cachaça, de várias bebidas, uísque, tudo. O sommelier, o curso que eu fiz é focado no vinho, mas assim, muitas vezes um restaurante, ele não tem um sommelier para cada coisa, né? Você chega no Coco Bambu, por exemplo, né? Que tem várias bebidas, vários drinks, várias coisas. Não vai ter um para cada. Você não vai ter um para cada. Então, o sommelier ali, ele tem do vinho, que é digamos que uma tradição maior, mais conhecida, né? Sommelier de vinho. Quando você fala sommelier, normalmente você pensa em vinho, nem lembra da cerveja. Não. Mas a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de outras bebidas, principalmente quando, né, trabalha assim num restaurante grande, né? Como é o Coco Bambu, por exemplo, né? Mas o sommelier cuida da bebida. Ele consegue harmonizar os pratos, ele dá dica, por exemplo, se você está no restaurante, pediu um prato X, quero escolher um vinho, estou com dificuldade, porque se você escolher o vinho errado para aquele prato, você estraga o prato e estraga o vinho. Mas eu quero uma amiga minha, né? O nome dela é até Soraya também. Ela vive fazendo isso. Ela pede um prato de camarão e com um vinho tinto, um Malbec da vida, por exemplo, e toma e é feliz e beleza. Ela gosta. Mas tá errado. Não harmoniza. Pelo contrário, aquilo dali desarmoniza. E seria o que com camarão? Aí quando a gente entra em, normalmente vinho branco ou vinho rosé, um espumante, porque assim, quando você entra nessa linha de harmonização, eu gosto de ser muito... Falando assim, eu prefiro ser básica, porque você tem, por exemplo, qual é o molho que você está usando? Que dependendo do molho vai É um mundo. Então, mas assim, aí eu posso chegar errar, no restaurante e chamar o sommelier? Que ele vai te indicar o vinho, melhor vinho para aquele prato que você escolheu. Tem supermercados também que tem isso, não tem? Da pessoa. Mas aí eu não sei se a pessoa é o sommelier, aquela pessoa que te ajuda? Tem supermercados, o ele fica lá por andando, exemplo. assim. Tem uma vez eu pedi ajuda, tem. mas eu não tinha entendido que era um sommelier.
Vitor, que legal. precisa de ajuda? Gente, a louca, eu tenho esse nível de loucura. Às vezes eu tô no supermercado, que eu gosto de ir pra parte de vinhos e ficar olhando e vendo e compro também, sempre, né? Fico... E aí chega alguém assim falando, eu tô com dúvida entre comprar X ou Y e não sei o que e tal. Várias vezes não, então vem cá, o que você quer? Porque trabalhando Consultoria de graça. Trabalhando tipo de eu pedindo graça, conselho pra Marcele. Sempre fiz isso, basicamente. Nossa, falar nisso, a gente precisa conversar, amiga. Tem engasguei. Gente, várias vezes eu já fiz isso já, assim, em São Mateus, que lá em São Mateus mesmo nem tem sommelier, né? E às vezes até aqui, nos supermercados daqui, o sommelier tá em outra área, fazendo outra coisa, né? A pessoa que trabalha naquela, nossa, várias vezes, não sei o quê, dou dica e falo, então é esse daqui, aquele. Obrigada, você trabalha aqui? Não, mas estão aí. Me segue. Me segue. A Adega da Isso Sussu. foi antes até, sempre. Faço isso assim, desde sempre. Mas é o Essa jeito linguagem dela. do amor deve ser essa de ser, Eu conheço a como Soraya há serviço, que muitos fala. anos. É o jeito, é ela. Ela sempre foi assim. Se qualquer coisa perguntasse pra ela, não, vem cá e tal, não sei o quê, não Eu sei vou o te quê, ajudar eu vou te aqui, não sei ajudar. o quê. Eu gosto mesmo, assim. E se é um assunto que eu gosto, assim... Nossa, gente, eu fico ali, eu esqueço que eu tenho que voltar pra casa, que tem menino e tal, e tem que... Nossa, eu você fico vai ali. se dar bem com o meu namorado, porque ele é desses. Aqui, deixa eu Marcos fazer vai a minha compra e pergunta nunca pra volta. ela. Não. Qual pergunta? Claro, né, amiga? Como é que faz pra começar? O que você indica pra uma pessoa tipo eu, que tá acostumada a tomar caipirinha com açúcar? Nossa Senhora, Jesus amado. Cachaça e açúcar. Bota adoçante no vinho. Cerveja, Heineken. Não, nunca fiz essas doideiras, não. Gelo no copo. Heineken e tal. Martini com cereja. Você ela gosta quer, de... tipo, Você quer tem ser um mais paladar mais elegância. doce. Mais ou menos, depois que eu engravidei, tá mudando. Eu tô sem paladar, assim, eu não tô conseguindo beber nada. Eu já fico meio enjoada, com dor de cabeça. Aí acabo nem querendo sair, fico pedindo água com gás com limão. Eu acho que o vinho vai me salvar. Vai. Como é que eu começo? Então, eu indico duas coisas, assim, né? Mas eu gosto muito, muito, muito de coisinha, bebida doce. Tem alguns vinhos, por exemplo, da uva Torrontés, que são vinhos de colheita tardia. O que é essa colheita tardia? É você colher mais tarde realmente a uva. A uva é uma passada? Uva, bem mais... Bem muito, Molenguinha, muito né? madura. Quase Porque podrinha. porque ela vai te dar mais açúcar. Então, assim, ela vai ter aquele potencial de álcool na fermentação, mas ela ainda vai deixar bastante açúcar residual Como é que ali. escreve? Deixa eu anotar aqui, gente. Colheita tardia. Mas assim, você falou o isso, nome de assim, uma uva. Torrontés. Torrontés, que é um vinho branco e que é doce, assim, né? No geral, é doce. Existe Também vinho branco, é feito verde, seco também. Vinho verde, vinho branco, vinho tinto, vinho muita coisa. rosé. E o espumante é vinho? Espumante é vinho. Eu sou muito boa, eu não sabia. Champanhe não é vinho. É vinho. Calma. Isso tudo é vinho. Então você a diferença me é indica que ele essas, tem borbulhas. Entendi. Não. Então, isso daí, colheita tardia. É isso muita sim, pergunta. se a É muita pessoa, pergunta. se a pessoa gosta muito, muito, quer realmente ficar no docinho. Não, Soraya, mas eu quero começar a ir pro seco realmente, assim. Eu sempre indico vinhos mais leves, né, de corpo leve, que são facinhos de tomar e que são frutados, entendeu? Quando você tem muita fruta ali naquele vinho, a sua percepção de dulçor é mais acentuada do que um vinho que tem mais, por exemplo, mineralidade, entendeu? Aquela percepção é mais acentuada. Então, assim, eu tenho vários clientes que me procuram assim. Eu quero começar. E aí? Eu quero começar a tatear esse mundo Aí você do vê vinho. da onde partiu Mas o aí paladar no da rótulo pessoa, não né? tá. Eu não consigo enxergar isso no rótulo. Pra isso tem sommelier. Mas e se não tiver? Porque tem Merlot, não. Aí tem um percentual alcoólico, não é? Mas às vezes eu fico em dúvida. Como que eu sei que é frutado se não é encorpado? Às vezes atrás, assim, se é um reserva, por exemplo, provavelmente ele teve passagem por barrica. Então, ele vai ter mais corpo. Normalmente tem mais corpo. Quando é reserva, assim, né? Não, aí quando tem geral. mais corpo é porque é menos doce? Ou é o contrário? Não, ele vai ter ali a fruta, mas o peso de boca, sabe? Ele pode assustar mais para uma pessoa que está começando. Ele já não é tão levinho, tão facinho, ele já começa a ter mais elementos que a barrica agrega ali. Então, assim, ele já, vamos dizer que ele seria um intermediário. E aí Acho tem que eu tô vinhos... nesse mood.
no intermediário. É. Nossa, tem um vinho que é frutado, maravilhoso, Esteban. Tem fruta e ele tem um corpo mais, que eu assim, quero. é um espanhol. Maravilhoso. Quando eu bebi aquele vinho, eu falei, meu Deus, que delícia. Esteban espanhol. Eu já vou me dar um vinho hoje. Eu também Já quero. Então, aí você pode ler no verso, no rótulo, muitas vezes tem ali escrito, frutas vermelhas, corpo leve ou encorpado, alguma coisa assim. Pegou, né, amiga? E Pegou, você né? pode escolher frutas que você sabe, assim, uvas, né? Uvas que você sabe que são mais leves. Por exemplo, Merlot. Eu Carmené. amo. Esse que eu amo. Meu namorado que fala que eu gosto desse. Eu nunca tinha reparado. Esses dois, assim. Porque são uvas mais leves. Acho que você vai amar. Mas aí tem, São assim... vinhos de entrada, né? Sei lá. Então, o que faz o vinho... Esse tipo de vinho mais leve, mais fácil, mais rápido também, que não é de guarda, que é de você abrir e já tomar, já consumir, são chamados vinhos de entrada. Mas essas mesmas uvas podem fazer um vinho muito mais encorpado, depende da vinificação, depende da forma que aquele vinho foi feito. Por exemplo, tem clientes assim que falam, nossa, Cabernet Sauvignon, eu assusto, porque é uma uva muito forte e tal. Realmente, ela é uma uva mais tânica, mas é a rainha das uvas, né? Mais tânica, mais potente, tudo. Mas dependendo da vinificação, ela fica fácil, assim. Eu mostrei um pra Camila. Eu falei, Camila, esse vinho aqui, Cabernet Sauvignon, suquinho, dá pra beber assim, você bebe, gostar, então. é maravilhoso, assim. Você tá falando Eu tô querendo fazer uma degustação para mulheres, assim. Me chama, eu já dou palestra. Fridas, Exatamente comenta aqui pra embaixo quem isso. quer participar. Vinhos. Exatamente para isso. assim, Nossa, né? intimidades. Não, empreendedoras e vinhos. Intimidades. Vinho com empreendedoras. Mas tem que ter a você parte da ensina putaria pra eu me você. encaixar. Amiga, você é empreendedora da putaria. Meu medo da Marcela é esse. Olha aqui, uma pergunta. Você fala seus clientes, como é que funciona o seu trabalho? Seus clientes são pessoas físicas, pessoas jurídicas? Como que Os é? Como que eu dois. faço pra ser sua cliente? É só falar comigo, amiga. Aí você vai fazer o que na minha vida? Então, como que o meu trabalho funciona, né? Eu tenho algumas poucas coisas de pronta entrega. Vinhos assim, que... eu tô precisando de um vinho pra ir no jantar, vai ser isso e tal. Vários clientes me ligam assim, amanhã eu tenho um jantar. Senhora, hoje à noite eu tô indo no jantar e vai ser servido isso. Que vinho que eu levo? Você tem alguma coisa aí? Aí eu tenho e atendo, né? Então eu Você tenho... fala onde ela mora. Do lado do meu consultório. Você tá lá do lado, né? Ai, que gente. sonho. Vai, continua. Tô empolgada. Do ladito. Acontece isso muito. Acontece também assim, tem um amigo, uma amiga que tá fazendo aniversário e tal, não sei o quê, ela gosta mais ou menos disso, ou ele, né? Aí eu vou, indico e tenho ali também. Mas a minha maior quantidade de vinhos é assim, eu sou o que chamam de embaixadora. Um tipo de representante, né? Assim, da Wine Eventos, que agora mudou o nome, né? We Wine. O que aconteceu? A Wine criou um segmento para atender, a princípio, o pessoal de eventos. Entendeu? Vai fazer um casamento, preciso de não sei quantas garrafas. Então, esse segmento trabalhava com isso, assim, muito focado para isso. Só que depois as pessoas começaram a comprar também para abastecer a adega de casa, né? Então, esse segmento, a Wine Eventos, que agora é o IWE, né? Wine, tem embaixadores. Futuramente a gente vai ser embaixador de tudo, qualquer rótulo da Wine, mas hoje é desse segmento, e aí a pessoa procura a gente assim, a gente tem kits, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, por exemplo, que todas as promoções, todas as novidades, rótulo novo, eu coloco lá. Por que eu não tô nesse grupo? Eu também. Acho que a gente ainda não tem know-how suficiente. Não, tem que ter paladar. me passa o número que eu coloco. A gente tá no grupo de mãe, mas não tá no grupo do vinho. Vocês Eu vou estão no sair grupo do de de Eu mãe. não, eu não tenho orquídea. filho, não. Eu também. Nós a gente é orquídea. Você tem filho, Sossô? Tenho. Quantos? Lindo. Um filho, homem. Menino. Quantos anos? Isaac, 3 Isaac. anos. Lindo. Lindo, é meu bombonzinho belga. E o maridão, como se bombonzinho chama? belga. Nailton. Aqui tem a Nailton, foto um deles. beijo para você, Nailton! Aqui, a foto Olha lá. deles. Cadê? Ai, que Ai, meu Deus, sua família é linda! Lindos, Socorro. lindos. bombonzinho belga. Lindos mesmo. Ai, ele é muito lindo. E muito Dela. gostoso. Se eu Pra vou... frente. Inteligente, né? Eu adoro Ele quando ela posta ficaria coisa dele. aqui conversando. Ah, ele é comunicativo? Nossa senhora, fala Também, né? pelos cotovelos. Filho de quem, né?
Filho de Gente, peixe, eu peixinho. não sou. Você é muito comunicativa, amiga. Sério? Não acho. Sou. Vou chamar umas amigas na minha casa, um exemplo, né? Aí eu quero fazer uma entradinha, prato principal. O mesmo vinho que eu sirvo quando elas chegam pode ser o mesmo do prato principal ou tem que mudar? Então, depende da sua proposta. Quando é alguma coisa assim muito informal, eu sempre gosto de conversar sobre isso. Vários clientes também me procuram perguntando exatamente a mesma coisa. Aí eu falo, gente, se é uma coisa mais informal e tudo, nas entradinhas você não vai conseguir harmonizar item por item, porque normalmente na entradinha você vai ter um queijo, 2, 3 tipos de queijo, vai ter o salaminho, vai ter patezinho. um patê de frango, e um patê de atum e um patê de, sei Ai, lá. que fome, burrata. Vai ter várias coisas, burrata, vai ter várias coisas diferentes. Então, assim, eu normalmente gosto, para isso, eu gosto de indicar vinhos que eu chamo de coringas, assim. Ou um vinho rosé, que eu acho que é leve, é fresco, Também é gosto de vinho fácil. rosé. Vinho rosé é uma dica Aí tem que também. ser geladinho, né? O rosé? É, mais geladinho. É fácil, é gostoso, e você vai tomando assim, sabe? E pronto, passa ali, fica todo mundo descontraído. Ou espumante. Chique. Espumante também, assim, eu sempre gosto de começar com espumante. Eu fico muito... Ai, Jesus, eu fico muito bêbada com espumante. Sério, eu tenho um gente? problema. Aham. Às vezes é a marca, não? É porque você fica Será? tomando. Tem gente que fala isso. Cara, é aí, porque eu fica amo espumante. É isso, Eu tomo- Eu tá fico explicado. louca. O Marcos tem terror quando ele me vê com espumante. Eu fico louca. É isso aí. Por quê? Porque eu amo. gosto muito. É. Bebe água com gás, faz que nem eu. Ai, não Com consigo, limão. amiga. Eu não tenho essa maturidade. Não, entre uma taça e outra. Ah, tá. Eu me perco aí, eu acho. Todo vinho, quando a gente toma um vinho, tem que ter uma aguinha junto? É bom, álcool em geral, né? É bom você beber, porque vai limpando. Primeiro que limpa o paladar, a água, né? Pra você ir degustando. Por exemplo, numa degustação, se você vai mudando de vinho, né? Fazendo realmente uma degustação, você precisa da água para limpar o paladar e tudo. Mas você bebe água para ir também, não ficar só álcool ali E no não seu ficar louca. organismo. Por que às vezes a pessoa bebe o vinho e fica assim, ó? É porque na língua você tem diferentes partes. Isso daí também, assim, teve uma época que era assim, agora não é mais, mas enfim. Na língua você tem diferentes partes de percepção gustativa. Gente. Por exemplo, o mais ácido você sente aqui assim, do lado, nessa lateral. Mais doce na ponta da língua, mais amargo mais no fundo, entendeu? Então você, numa degustação, quando você dá até uma sopradinha assim, né? Para ter esse contato com o oxigênio, que o vinho evolui nesse contato com o oxigênio. E você passa ele pela boca para ter essa percepção de acidez, de amargor, de dulçor, eu achava meio de nojento. fruta. E você, às vezes, também sente aqui no nariz. Você tem aquele... Gente, a gente nunca... Sério, comenta aqui, meninas. A gente nunca mais vai tomar vinho como antigamente. Vai ser diferente, vai ser uma experiência. É uma Só, e aquele experiência. negócio que o povo compra? Nossa, acho que eu é ia falar, decanter. toda um mulher garrafão. precisa ter um decanter E é pra quê? É bonito. pra Nossa, oxigenalizar. eu tô com um vídeo gravado pra lançar Eu não tenho um sobre decanter, isso. eu Já quero. coloca logo, já posta logo. Para que serve o decanter, né? A princípio, é exatamente o que o nome diz, para decantar. Porque tem vinhos, assim, vinhos mais envelhecidos, ou alguns vinhos que não passaram por filtração e tudo, que ele pode ter borras mesmo. Aí tem gente que se incomoda em ter aquela borra ali na taça e tudo, né? Já então, tomei um vinho que tinha um... que tinha uns resíduos, né? Então, você coloca aquele vinho no decanter, deixa ele ali, Muito antes? decantando. Tem que ter muito tempo antes de tomar? Depende do vinho. Ai, porque Jesus, tá o muito vinho, difícil. Na verdade, tem Não, muitos, eu tô achando irado. tem muitos detalhes mesmo. Adoro detalhes. Mas por que depende? Porque o vinho, aquele decanter tem 2 tipos de uso. O primeiro é esse, você quer eliminar as borras. Então, coloca ali, viu que desceu? As borras estão lá no fundo, você pega a taça e serve ali devagarinho, né? Para essa borra não descer. E é isso, pronto, acabou. Então, uma vez que desceu, pronto. Outro tipo de uso do decanter, e que é muito utilizado para isso, é para abrir o vinho. Tem vinho que ele é mais longevo, né? Tem, por exemplo, tem vida longa, assim. E aí você quer abrir, o vinho deve ser guardado por 10 anos, 15 anos, tipo um Barolo. Você quer abrir ele antes, né? O vinho ainda está muito fechado, tá muito tânico, tá Entendi. muito... Você coloca ele no decanter, porque deixa ele o contato com o oxigênio faz o vinho
abrir mais. Ou envelhecer mais rápido, né? Por exemplo, você tem uma garrafa daquele vinho fechado e se outra que você serviu aqui e deixou aqui, no Mas copo, eu deixaria na caneca. dias? Não, um exemplo. Aquele contato com o oxigênio faz ele envelhecer mais rápido, enquanto o que tá aqui lacradinho, né? Tá ali ainda, Aí fica certinho. mais gostoso, sim. Aí, por que eu falei que depende do tempo, né? Porque tem vinho que em 30 minutos, em 20 minutos, você consegue colocar ele ali no decanter, né? Dar uma sacudidinha assim para fazer mais esse contato com o oxigênio. Deixou ele ali 20 minutos, 30 minutos, tá show. Tem vinho que são 3 horas para abrir, para você conseguir, entendeu? Porque ele vai estar muito tânico, muito fechado. E é engraçado, gente. Façam essa experiência. Eu coloquei, lógico que o vinho precisa pedir isso. Esse vinho que a gente toma no dia a dia, você não precisa de decanter. Você abriu, já serve na taça e pronto. Não vale a pena. Então, toda mulher precisa de um decanter, não? Não, Tá, não. ouviu, Todo né, vinho, não precisa, né? Só esses vinhos que são mais... que estão mais fechados. Normalmente, eles têm uma passagem maior por barrica, né? Eles são mais tânicos, eles são feitos... Barrica é o barril? Barril mesmo. Aí ele precisa ser aberto, ele precisa abrir ali, respirar. Exatamente, ele precisa daquele contato com o oxigênio para começar a liberar mais aromas e sabores, enfim. Se você experimenta esse vinho um pouquinho antes de colocar no decanter, degusta ele um pouquinho, coloca no decanter e deixa ele ali o tempo que for necessário, né? Ah, mas como que eu sei? De acordo com o que você vai aprendendo, né? Você vai interpretando isso daí. E uma coisa que eu já fiz em casa até como exercício, né? Eu gosto muito de treinar. Eu coloco um pouquinho na taça, assim, esperei meia hora, 30 minutos, dependendo. Eu coloco um pouquinho na taça e degusto ele, para ver como que ele tá. E ele fica, você percebe a evolução dele. Ele, antes de você colocar no decanter, antes desse contato, né, com o oxigênio, era um e depois é outro. Assim, legal, ele abre, hein? ele te dá outras informações, ele te dá mais informações. É muito legal. Legal, eu adorei. Vamos Muito legal. Eu quero entrar num ponto, pra gente finalizar, inclusive, porque, né? Estamos tão entretidas que o tempo voou. A gente tem muita associação de romance lembra vinho. Então, assim, dia dos namorados, vou abrir um vinho. Um jantarzinho com o boy, vou abrir um vinho. Essa associação de relaxamento, né? Ah, eu vou tomar um vinho para relaxar. Pode ter uma relação também na parte íntima da coisa. Então, para nós mulheres, será que eu vou ficar mais relaxada e aí eu vou ter uma relação melhor? Tem alguma associação dessa coisa romântica com vinho? O que tem por trás disso? Vinho já te mostra um romantismo, né? Assim, essa sensação de... Sendo muito pé no chão agora. Essa sensação de relaxamento é o álcool. Então, tanto faz ali, se você tomar uma cerveja, uma cachaça, um vinho, é álcool. Placebo. O álcool vai te... Só que o vinho é romântico, entendeu? Você coloca uma taça... Isso, o vinho já... Quando você pensa em vinho, você já pensa no romantismo. Eu assistia muito aquele seriado Scandal, vocês conhecem? Sim. Eu tinha até algumas amigas que me chamavam de sou Olivia Pope, sou Pope. Porque você via que ela chegava, ela tinha até aquela taça com um bojo maior, assim, que eu acho maravilhosa. Isso, eu maravilhosa. E ficava toda lindona. Lá, mesmo ela sozinha em casa comendo pipoca, já pra mim é um auge cenário. você chegar em casa pós-trabalho e abrir um vinho. Eu faço isso, amor. Eu acho o auge. Eu vou ser essa pessoa. Vai e eu mesmo, tenho amiga. várias amigas, assim, que falam, ai, mas eu não consigo beber sozinha. Eu falo, gente, e aí Por que fica não? guardando. Por que não? Não. Por que não curtir a sua companhia com uma taça de vinho? Gente, é muito empoderado, sério. Meninas, é muito empoderado fazer isso, não é? E assim, eu acho que ou viajar eu amo viajar, né? Viajava muito, assim, e eu viajava sozinha. Eu também sozinha, amo. assim, gente, é um retiro espiritual. Então, E é um vinho a cada hora. exatamente, eu sentava, pegava a minha taça de vinho, ficava olhando a paisagem e, assim, ficava curtindo a minha companhia, conversando comigo mesmo. Porque se eu não gostar, né, gente? Nossa, Quem vai? arrasou. Última pergunta, eu juro, tem 700 aqui ainda, mas Pode fazer. vinho velho é melhor mesmo? É verdade isso ou é mentira? Não. Chupa mundo. Tá vendo? Porque parece que né? Não falam assim, esse vinho da safra de 74. Sim, Gente. esses vinhos, assim, né, que são de safras de 1900 e minha avó,
eles são especiais e tem todo um porquê. Eles foram feitos naquela época, foram produzidos lá em 1970, por exemplo, e... Sim, uma safra especial, ou esse vinho está muito, muito evoluído, está diferenciado e tudo. Tem toda uma história, mas significa que esse vinho é melhor do que um que foi feito, sei lá, ano passado, da safra do ano passado? Não. Se for melhor, se realmente for melhor, uma avaliação técnica vai dizer. Mas assim, a categoria dele é outra. Você tem vinhos de entrada, você tem vinhos intermediários, você tem vinhos mais potentes, você tem vinhos mais envelhecidos, entendeu? Então, assim, eu não vou falar quanto mais velho o vinho ele é melhor. Não, isso não existe. Viu? Isso não existe. E quanto Gente, mais vinho é psicologia. Até porque Vinho é uma psicologia. se você pega um vinho muito bom, pensa um vinho maravilhoso, reservado, mas ele é eu de amo vinho reservado. É marca isso? É uma classificação, assim. Mas se você pega um vinho de entrada, um vinho maravilhoso, mas que ele é de entrada, se esse vinho, você espera, sei lá, 10 anos, 20 anos para tomar ele, porque quanto mais velho, melhor, ele vai estar ruim. Vinagre. Exato. O vinho, para ser envelhecido, ele precisa ter características, específico. estrutura para ele envelhecer e conseguir envelhecer bem, sabe? Então é a família que fez um patrimônio pro futuro, né? Fez aquele vinho para daqui a anos o tataraneto vender e ter uma riqueza. Tem gente que, quando meu filho, sei lá, tiver 50 anos, ele vai abrir. Quando meu filho, entendeu? Quando meu filho sair da faculdade, vai abrir. Mas o vinho precisa ter uma estrutura para isso. Se ele não tiver, se ele não tiver uma estrutura para aquilo dali, acidez, tanino, não tiver um corpo para aquilo dali, acabou. Vai vir um vinagrão. E aquele buraco, quanto mais fundo, mais caro o vinho, verdade ou mentira? Não acredito. Que buraco? Não, Quando eu vou num fundo. jantar, eu já pego um bem fundo, assim, pra pessoa pensar que é caro. Não, tem garrafas assim que são mais com uma espessura maior, né? Aquilo dali Você também é mais. Ela tá tentando lembrar. É do eu já fundo, vi que tem isso. gente até que coloca Mas por o que dedo que é mais assim caro? pra servir. Eu vi isso que em tem algum gente lugar. que fala. Ah, Tem gente que fala é uma isso. crença. É uma crença, é. E algumas vinícolas, tá? Falam, porque, se tiver fundo aqui e tal, eu já fui em vinícola pra que falou serve isso. Sei lá. Erótico? Então, tem gente que... Algumas vinícolas romântico. falam até que ajuda a manter as borras ali embaixo e tudo, mas não... Pode fazer assim, sentido, não? Tem muita... Tem muito mito em relação a isso, entendeu? É Tem pra muito enfiar o dedo e mito. segurar a garrafa assim? Tem gente que faz isso também não. Aí depois cai. Não, mas olha só, a última, eu juro que é a última, gente, não me mata. problema. Eu vou Quem servir quer a pras Sossô minhas de volta, amigas. comenta. Nossa, Traz parte a dois. Sossô de volta. Com vinho. Com vinho. Eu vou servir pras minhas amigas. Aí eu tenho que pegar a garrafa por baixo, igual os caras fazem? Por baixo. Você já viu quando você vai assim? Aqui embaixo, naquele buraco? É assim que Não, serve? Eu, hein? Que Digamos ideia aqui. esse povo querer enfiar dedo A em buraco. garrafa você pega normal. Tá, tudo bem. Vou fazer hoje um encontrinho das amigas Que com enfiar vinho. dedo em buraco? Menina, eu já fui nos restaurantes chique que o cara enfiava o dedo e servia assim com aquele paninho. Aí botava o dedo. E Não, é corta-pingo? assim, ó. Aquele negócio que a gente encaixa na garrafa, legal? Eu acho. Então, tem diferenças Acessórios. assim. Corta-pingo? Acessórios. Eu acho que eu tenho até um videozinho falando sobre isso, assim. Eu não maratonei Sossô ainda não, maratonei. Nossa, eu vou maratonar. É um curso de vinho. Se você está falando do sommelier, ou profissional, fazendo um serviço profissional, ele não usa esses artifícios. Uhum. No dia a dia, em casa, entre amigos, não é nada de profissional, gente. É aquilo, seja feliz, assim, curta um momento. Se você coloca muita, muita, muita coisa, é bom aprender, é bom curtir aquilo dali. Eu gosto da etiqueta, eu gosto do ritual. O ritual do vinho é muito bonito. O serviço do vinho, O quando ambiente, o garçom tá te servindo ali o vinho, eu acho maravilhoso. Eu fico arrepiada só de falar, assim, porque eu acho lindo mesmo. Mas no dia a dia, você quer facilidade. Então, assim, mas eu tenho aquele abridor eletrônico. Eu também tenho, nossa. acho maravilhoso. Mão na roda. Tem um negocinho que a gente coloca, que é pra, se a gota escorrer, ficar ali. Massa. Tem outro que você coloca na boca do... Eu vi uma amiga Pra servir minha. direcional? Pra servir e a gota não cair. Ele é isso aí. A Juliana, ela tava com tipo um anel na boca da garrafa. Nossa, e tem vários também, aqueles negócios de tampar com pingente, tem na Shein, eu acho tão chique, mas nem sei, talvez. Você abriu o vinho, aí você quer tomar depois, você tampa com o negócio. Deixa ele fechadinho. Eu lembrei de plug da porta A de Marcela trás. só pensa nisso. Olha que a gente trouxe vinho em vários Já viu um plug? negócio. Quem já viu um plug, comenta. Eu já Pode vi. servir pra qualquer Ai, um meu vinho, Deus. então.
Não, pelo amor de Deus. Olha, vinho em português, wine em inglês, vinho em espanhol. Não lembro. Eu acho que é espanhol. Wine, alemão. Wine, Wine, alemão. vino, em italiano. E o último eu não sei. É Guarani. 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 Do nada, Marcelo Nossa, que botou. massa. Legal, né? E Que essa taça massa. incrível foi eu que desenhei. Ficou perfeita, Linda, né? Nota linda. 2. Linda. Sossô, a gente tá muito feliz Ai, de ter adorei. recebido você aqui, mas tem uma parte do Conselhos de Frida Ai, que meu Deus. é o fechamento, assim. Ai, meu Deus. Você Eu não tem que assisti dar- pra não me preparar antes, hein? Era pra ter assistido porque agora vai ser pesado. Tô brincando. Então, gente, eu vou ali. Tchau. Vou ali tomar um vinho. A gente tem um momento que se chama Conselhos de Frida do Dia, que você vai dar um conselho para as meninas, para os meninos, a sociedade dos Fridos e Fridas em modo geral que estão assistindo, um conselho rápido, certeiro, que a pessoa fica assim. Cada uma vai dar um conselho e hoje a gente vai começar por você. Qual seria o conselho de Frida do dia para aquela mulher que ela tá entrando nesse mundo? Ela quer ser elegante, ela quer se apaixonar pelo boy, pelo vinho, ela quer, entendeu? Ela quer assim ser a mulher do vinho. Qual seria o conselho de Frida do dia? Pra Marcele. Pra Marcelo. Eu me identifiquei. Comece. Pra atrair e coçar é só começar. Eu acho que tem que começar Vai, mesmo. Sossô. Vai, Sossô. É isso. É. Só vai. Só vai, começa. só vai. Assim, mas eu não sei. Você não precisa de ter muito conhecimento para saber. O conhecimento vem com você degustando, experimentando. Eu gosto dessa uva, não gosto. Eu gosto de vinho mais leve, médio corpo. Você tem que experimentar para saber. Deixa eu só fazer Então- mais uma perguntinha antes de eu dar meu conselho. R$5. Não, peraí, 50. Pela hora extra de Cleiton. Rolha ou tampinha? Os dois. Ai, que Nossa, é pergunta outro boa. assunto também. Os dois, gente. Os dois. Eu super tenho. Eu tenho Ontem preconceito abri com tampinha. De rolha, Pode guardar de os tampinha na geladeira? Deve, os dois. Eu guardo. tenho não coleção bebi de rolhas, tudo, aí eu não tenho compro uma adega. estampinha. Eu tenho uma adega, abri e tal, não consumi tudo, fechei e deixei na geladeira. Porque se deixa na adega deitado, pode, né, Pingar. correr o risco de pingar. Então eu deixo em pezinho. A diferença e antes de eu ter a adega também. Antes de eu ter a adega, eu também deixava na geladeira, tá? Mas é um tinto, vou deixar na geladeira? Deixa, conserva, melhor do que ficar pegando sol. Tiro antes, espero a temperatura, né, aquecer um pouquinho e tudo, pra não ficar muito gelado e seja feliz. Olha, Beba. o meu conselho de Frida do dia é: colecione momento com rolhas. Todas as vezes que eu tomo um vinho, principalmente se ele for muito especial, eu guardo a rolha, escrevo a data e o motivo. Ela tem um container pra guardar Eu rolha. tenho no meu painel, eu mandei fazer de marcenaria, então eu coloquei um porta-rolhas. As pessoas têm quadrinho. Ela fez Eu um fiz uma container. gaveta de rolha, tipo isso. Aí eu lembro que na época que eu fiz, o marceneiro falou assim: olha, eu acho que você vai demorar pra encher, é muito grande. Eu falei: amigo, você não sabe com quem você está lidando. Então eu coloco a data, o momento, e é muito legal você muito parar, legal. sei lá, uma vez no ano e olhar as rolhas. Gente, olha isso aqui! Foi lá não sei onde. Se eu tô no restaurante, eu guardo a rolha. Se eu vou pra algum lugar, eu guardo a rolha. Em casa, eu guardo a rolha e faço minha coleção de momentos através de rolhas. E o seu, amiga? Meu conselho é: aprenda a beber vinho sozinha. Boa. Isso aí. Olha, Isso as aí, redes muito bom. sociais da Sossô estão aparecendo aqui embaixo na descrição desse podcast. A gente ficou muito feliz em te conhecer. Foi um Adorei. presente ter você no Conselho de Frida hoje. Tenho certeza que os Fridos e Fridas amaram. Comenta aqui quem gostou muito. E eu espero que você volte Volto. com um vinho, por Sim, favor. por favor. Pra falar sobre vinho, pra falar sobre maternidade, relacionamento. Adorei, Adoro. adorei. E já quero o nosso encontro. Sim, Me põe vou no fazer, grupo. Vou fazer. Fridos e Fridas, muito obrigada. A gente se encontra na semana que vem, 6h30 da manhã, amiga. Vê se acorda cedo, porque o tempo é curto e caro. Um beijo e um vinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.